Você já sentiu medo no meio de uma tempestade? Já teve a sensação de que as ondas eram grandes demais e que você não conseguiria continuar? Então fique comigo, porque a aventura de hoje vai mostrar que mesmo quando tudo parece fora de controle, existe alguém que tem poder até sobre o vento e o mar. Nossa história acontece muitos anos depois do tempo de Davi, naquela mesma terra especial de Israel. Ali caminhava alguém diferente de todos os outros. Seu nome era Jesus Cristo. Jesus ensinava sobre o amor, curava os doentes, abraçava as crianças e mostrava ao povo que Deus era um Pai cheio de bondade. Por onde ele passava, multidões o seguiam. Pessoas queriam ouvir suas palavras, ver seus milagres e sentir aquela paz que só ele podia dar. Em um certo dia, depois de ensinar uma grande multidão, Jesus pediu que seus discípulos entrassem em um barco e atravessassem o mar, enquanto ele ficaria sozinho para orar. O lugar era o Mar da Galileia, conhecido por suas águas que podiam ficar agitadas de repente. Os discípulos eram pescadores experientes, eles conheciam aquele mar, sabiam remar, sabiam controlar as velas, mas naquela noite algo inesperado aconteceu. O vento começou a soprar forte, as ondas começaram a crescer, o barco começou a balançar. Quanto mais eles tentavam avançar, mais difícil ficava. O céu estava escuro, o vento uivava e a água batia contra o barco com força. Mesmo sendo homens acostumados ao mar, o medo começou a entrar nos corações. Você já percebeu como o medo aparece quando sentimos que estamos sozinhos? No meio daquela escuridão, algo chamou a atenção deles. Sobre as águas agitadas, vinha uma figura caminhando em direção ao barco. Eles ficaram apavorados. "É um fantasma!" gritaram. Mas então, por cima do som do vento, uma voz firme e cheia de paz disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Era Jesus. Sim, ele estava andando sobre as águas. Pense nisso por um instante. As ondas que faziam o barco balançar estavam debaixo dos pés dele. O vento que assustava os discípulos estava sob o seu controle. Quando reconheceu a voz, um dos discípulos, chamado Pedro, tomou uma decisão ousada. Ele disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." E Jesus respondeu apenas uma palavra: "Venha." Pedro saiu do barco, colocou um pé na água e depois o outro. E enquanto mantinha seus olhos em Jesus, ele também começou a andar sobre o mar. Consegue imaginar aquele momento? O impossível estava acontecendo outra vez. Mas então, Pedro olhou para o vento, olhou para as ondas, percebeu a tempestade ao seu redor, e o medo voltou. Quando ele tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. "Senhor, salva-me!" ele gritou. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Assim que entraram no barco, o vento se acalmou, o mar ficou tranquilo, e os discípulos, maravilhados, disseram: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Que história incrível, não é? Ela nos ensina algo muito importante. Enquanto mantemos nossos olhos em Jesus, conseguimos enfrentar as tempestades, mas quando focamos apenas no problema, no medo ou na dificuldade, começamos a afundar. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade hoje. Pode ser algo na escola, em casa ou até dentro do seu coração. Às vezes parece que o vento é forte demais e que o barco vai virar. Mas lembre-se, Jesus ainda anda sobre as águas. Nada foge do controle dele. Nenhuma onda é alta demais, nenhum vento é forte demais. Ele continua dizendo: "Coragem, sou eu, não tenha medo." E quando você sentir que está começando a afundar, pode fazer como Pedro, clamar por ajuda. Jesus sempre estende a mão. Essa não é apenas uma história sobre um milagre, é uma história sobre confiança, sobre manter os olhos na pessoa certa, sobre lembrar que mesmo no meio da noite mais escura, nunca estamos sozinhos. Então eu te pergunto,
Onde estão seus olhos hoje? Na tempestade ou em Jesus? Se essa aventura falou com você, compartilhe com seus amigos e sua família. Espalhe essa mensagem de fé e coragem. E não se esqueça, quando os ventos soprarem forte, existe alguém que caminha sobre as águas para chegar até você. Até a próxima aventura. E lembre-se sempre, com Jesus no barco, nenhuma tempestade pode te destruir.